dia! Bem-vindos ao Poção Mágica de Gabi desse sabadão. E hoje a gente vai falar por que você não emagrece de vez. E eu vou trazer aqui 7 motivos por que isso não acontece. Mas vamos lá ao som aí do Não Se Reprima, que também tem a ver com esse assunto, né? Quem quer emagrecer não pode se reprimir em diversos aspectos, né? Tem que ter ação e muita coisa. Então vamos começando aqui devagarinho e já a gente vai começar a falar sobre esses 7 motivos pelos quais você não consegue emagrecer de vez, né? Por que de vez, né, gente? Porque às vezes as pessoas emagrecem de uma forma muito rápida e voltam e não sustentam aquele emagrecimento, né? Não conseguem manter aquilo. E aí eu vou falar por que isso não se mantém, né? E aí, como é que vocês estão? Todo mundo chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. E não se reprima, canta, dança, brinca, né? Que é isso aí, é para isso que estamos aqui. Vivendo nesse mundo, porém não sendo deste mundo, né? Então, essa é a regra principal do jogo. Viver no mundo sem ser do mundo. Você capta essa mensagem? Me conta, né? O próprio emagrecimento tem a ver com isso. Olha que interessante. Eu não tinha pensado sobre isso, mas faz todo sentido, né? Porque daí você fica ali naquele círculo vicioso, né? Claro, querendo emagrecer, porém preso nisso. Vai dar oi às pessoas? Vamos dar oi às pessoas. Oi, bom dia, pessoal. Manda um beijo pra vozinha. Manda. Isso. Canta, dança. Depois eu passeio, gente. Depois da live é minha vez. Então depois da música a gente já vai começar e o pessoal vai chegando. Quem tá tomando um cafezinho aí? Quem tá tomando? E aí, você toma café com açúcar ou você toma café puro, hein? Me conta. Porque já que o nosso tema é sobre emagrecimento, o açúcar, né? A gente já sabe que ele atrapalha um pouquinho essa caminhada. Olha só, gente, no final do nosso encontro a gente vai fazer uma técnica para ajudar nesse aspecto do emagrecimento. Você se vendo, se visualizando magra, tá? Só que a gente vai fazer isso dentro da técnica, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre os 7 motivos pelos quais você até agora não conseguiu emagrecer de vez. Quem aí que tá nos assistindo que tá aí há anos brigando com a balança, numa luta, né? A vida inteira brigando com a balança no tal do efeito sanfona e aquela coisa toda, né? Por que que isso acontece? Então, gente, um dos aspectos que eu trouxe para falar com vocês aqui, desses 7 motivos, é que eu percebo, e isso chega muito no consultório para mim, que as pessoas, elas acham, né? E se você se identifica com isso, já escreve aqui para mim. Acham que ficar longos períodos sem se alimentar que ela vai emagrecer com isso, tá? Eu não estou falando de um jejum, tá? Não é de jejum que eu tô falando. É aquela coisa assim, realmente... Por que eu tô querendo dizer que eu não tô falando de jejum? Porque um jejum feito de uma forma estratégica, e aí o jejum feito de uma forma estratégica tem uma programação e uma preparação antes, ou seja, né, o que se come antes de entrar no jejum, o processo durante o tempo de jejum, que seria as horas sem se alimentar, e o que reintroduz quando retorna a alimentação. Então isso é um jejum programado estratégico. Ok, mas não é disso que eu tô falando. O que eu quero dizer aqui são longos períodos. Às vezes são algumas horas, muito menos do que o que seria um jejum, só que não tem uma programação, tá? Então, isso desorganiza o metabolismo da pessoa. Por quê, gente? Porque o teu corpo, as tuas células, eles entendem assim... Uau, será que tá faltando comida? Mas ela não tá mais comendo. Eu não entendi.
ela comeu lá no almoço, são 9 horas da noite, a gente não recebeu comida. Será que o mundo tá acabando e não vou ganhar mais comida? Então, pessoal, é o seguinte, essas tuas células pensando aí, fazendo um papel dentro do teu corpo. As células viram para todas as coleguinhas e falam assim, gente, para com tudo, a gente precisa agora economizar energia, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, eu não sei se essa criatura vai comer. Vamos economizar energia. Então, isso, gente, é como o teu corpo se comporta, as tuas células se comportam quando você fica longos períodos sem se alimentar. Então, o teu corpo, ele reage numa escassez, achando que está escasso, que não tem alimento, e com isso ele vai, como se diz, ele vai economizar, tornando o teu metabolismo lento. Então, justamente o que você quer é emagrecer, certo? Só que quando você acha de estou fazendo aqui, ficando horas sem comer, eu não vou comer porque comer engorda, o teu corpo está se comportando da forma contrária ao que você quer. Por quê? Porque ele está simplesmente economizando energia. E aí tem um ponto importante, né? Que isso se aplica quando a pessoa faz esse jejum programado, como eu falei antes, que é diferente porque tem uma programação anterior e posterior, que assim, quando a pessoa fica longos períodos sem se alimentar, o que acontece? A primeira coisa que ela comer ali na hora que ela voltar a comer, né? Então, que realmente eu vejo assim, muitas pessoas eu vejo chegando no consultório, às vezes, eu almocei meio-dia e aí fiquei muito tempo, não deu tempo no meu trabalho e tal, fui comer de novo às 8 horas da noite. A primeira coisa que a pessoa comer nesse horário, as células, elas estão tão ávidas, tão necessitadas, né, de receber ali aquele alimento, que o teu intestino, ele vai estar muito propício para absorver rapidamente tudo que entra. Por isso, o cuidado de quem faz o jejum programado, de toda a organização, mas eu não vou entrar nisso porque não é o nosso tema, tá? Esse é só o primeiro dos 7 motivos, mas é por isso que no final ali do jejum e quando retorna a alimentação tem que cuidar o que come, né? Por quê? Porque as tuas células vão estar ali achando que o mundo estava acabando e que você não tinha alimentos. Então, gente, o principal motivo de você não emagrecer é por ficar um dos deles, né, que eu trouxe aqui, é você ficar longos períodos sem se alimentar, tá? Um outro motivo que prejudica e atrapalha muito o seu emagrecimento é o seu sono. Como assim o seu sono, Gabi? Então, assim, o nosso organismo, né, ele vai ter todo um funcionamento metabólico e uma organização para que ele funcione o dia inteiro, você faça todas as suas atividades, você trabalhe, você tenha uma mente sã, uma mente organizada, tá? E saudável, ok. E aí você precisa parar o momento das 24 horas para você, como se fosse literalmente recarregar as suas energias, né? Que é o período do teu sono. Por isso, a importância de ter um sono de uma alta qualidade, né? Um sono regular, né? Horas ali aplicadas naquele sono para que você tenha um descanso do teu corpo e uma reorganização de toda a tua parte hormonal, um equilíbrio de tudo isso, né? O hormônio que induz o sono é a melatonina. Então, antigamente, né? E para quem vive, por exemplo, na zona rural, né? Ainda talvez leve muito desse estilo de vida, mas que é um estilo de vida o quê? De acordar muito cedo, né? E 6 horas da tarde já tá 5h30, 6 horas, né? Já tá ali jantando e se preparando para dormir. Porque o que o nosso corpo entende? De novo, eu vou explicar o que as nossas células entendem, assim como eu acabei de explicar dos longos períodos sem comer, né? Com relação ao funcionamento do organismo relacionado, é tudo sincronizado, gente. A gente nunca pode esquecer
que é como se fôssemos uma teia, e aí eu trago todo o link da parte emocional, que eu converso muito, né, aqui, é todo esse link de que nós somos todos interligados, todos emaranhados como se fosse uma teia, lembra a teia de aranha, toda ali conectada, somos assim. Então isso significa que o corpo humano, ele é conectado no universo, certo? Então, quando o sol se põe ou quando o sol nasce, as nossas células, elas vão ter essa conexão com isso. Então vamos lá no tempo em que tinha, né, esse estilo de vida mais rural, as pessoas acordavam muito cedo e faziam todas as atividades, 5h30, 6 horas jantavam, e aí o sol tá se pondo, 6 da tarde, dependendo da localização do planeta, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, bom, é variável, né, gente? Em Porto Alegre às vezes anoitece 9 da noite. Então, quando o sol se põe, o que o teu corpo, ele percebe, ele entende. O teu corpo percebe e entende que agora é hora de dormir, porque não tem mais sol, ficou escuro, então as tuas células, elas recebem essa mensagem de que agora vamos produzir a melatonina, né? Então da serotonina ela vai fazendo a conversão e produzindo melatonina na medida que vai escurecendo para que você se prepare para dormir. Só que pensa, gente, hoje em dia quem que 6 horas da tarde vai estar dormindo, né? Então assim, levamos as nossas atividades até um horário muito maior, certo? Por isso, pra gente dormir, a gente precisa fazer toda uma preparação para que a gente tenha esse sono regular e adequado. Então, que tipo de preparação? Evitar, por exemplo, o próprio celular, telas, né, e computador ali pelo menos 1 hora antes de dormir. Por quê, gente? Se a gente for analisar, isso que eu já expliquei, aí o sol se põe e o teu corpo entende outra coisa, se você liga uma luz, a luz branca, né, ali na tua casa, ok, o teu corpo vai dizer, uau, aí tu vai lá, vai no banheiro e acende aquela luz assim na tua cara, o teu corpo já diz assim, opa, mas amanheceu, só que são 9, 10 horas da noite. Entende, gente? Tudo a gente tá passando mensagem para as células. Então, quando a tua célula está ali se preparando e, né, indo para a produção de melatonina, quando ela toma essa luz na cara, ela vai achar que amanheceu, que é o sol. E aí, reduz a tua produção de melatonina. Isso é uma das questões que interfere muito no sono, tá? Mas, vamos lá. Se você faz toda essa organização, esse preparo para você dormir, tem óleos essenciais, por exemplo, de lavanda, que você pode botar num difusor e tal, que é bem interessante, que auxilia a indução do teu sono, essas questões das luzes, né? Dá para utilizar luz verde, luz azul, para evitar essa luz branca que eu acabei de comentar, você tem um sono mais tranquilo, porque o ideal, gente, é um sono contínuo, sem interrupção de noite, inclusive sem aquelas interrupções de ir no banheiro para fazer xixi, aquela coisa toda, tá? Por quê? Porque aí você vai ter a organização hormonal de todo o teu corpo. E o que isso tem a ver com o emagrecimento, Gabriele? Vamos falar dessa parte que eu quero saber, gente. Então, aí é que tá. Existem 2 hormônios, gente, entre muitos que temos, mas 2 hormônios que regulam a nossa saciedade, né? A nossa sensação de estou satisfeito quando a gente come, e aquele outro que é o contrário, né? Eles trabalham juntos, que é o que te dá fome, né? E esses hormônios, eles são regulados durante o nosso sono. Se a gente não tem um sono adequado, um bom sono, né? Então, aliás, isso é uma pergunta que é feita na anamnese em consulta, que é muito importante para mim, como nutricionista funcional, entender como que está o sono do meu paciente, certo? Se não tem um sono regular, o que acontece? Diminui a quantidade, né, da leptina, que é esse hormônio da saciedade, tá? E fica mais ávido a quantidade ali da grelina, que é o hormônio da fome, o hormônio que estimula a fome. Tudo isso por uma desregulação hormonal relacionada a um sono desequilibrado, né? Vamos colocar assim, certo?
E aí, gente, que para pessoa que já tem o excesso de peso ou que é obesa, ela já tem um desequilíbrio desses hormônios, tá? Porque os estudos mostram que a pessoa obesa, ela tem uma disfunção ali da leptina. Ela tem que é a que dá saciedade. Por isso que, aí é que tá, gente, a obesidade, ela é uma doença, tá? E ela é uma doença por todos os aspectos, não só pelos fisiológicos, que é o que eu tô trazendo mais aqui, mas eu vou chegar ali, que eu vou trazer alguns outros aspectos além da parte fisiológica, mas também pela parte emocional. Ela é uma doença multifatorial e é uma doença que está relacionada com todo o conjunto do ser, não só a parte física, mas a parte mental, emocional, espiritual, todo o conjunto, certo? Então, na pessoa obesa, esse hormônio, que é a leptina, ele está aumentado. Porém, os receptores, né? O que é o receptor, gente? Pensa numa fechadura e uma chave. O receptor é a fechadura e a chave é o hormônio que vai ligar ali naquela fechadura. Para, vamos dizer assim, abrir aquela porta e entrar na célula e fazer a função dentro da célula, tá? Então, por mais que o obeso ele tenha grande quantidade de leptina, que teoricamente faria essa sensação de saciedade, traria essa sensação, isso não acontece. Por quê? Porque os receptores, eles estão com resistência, tá? Então, por mais que tenha o receptor, é como se o receptor tivesse bloqueado, e aí essa leptina que tá em grande quantidade no sangue, no organismo da pessoa, ela não consegue conectar no receptor. E aí não passa a mensagem pro cérebro de que assim, cara, você já comeu, você já tá saciado, pode parar de comer, por favor? Que é como se fosse isso que a leptina fosse dizer, tá? E aí isso não acontece. Então isso é um dos fatores que dificulta o emagrecimento, porque a pessoa não tem essa sensação de saciedade, principalmente quando ela tá com esse excesso de peso, causando essa resistência à leptina, tá? E um sono desorganizado desregula esses hormônios. Entendem como o sono tem uma correlação com esses outros fatores, certo, gente? Então, é isso. Dúvidas vocês vão mandando aqui, tá? O pessoal que foi entrando aqui, eu não quis interromper, sejam bem-vindos, tá? E vamos seguir o baile, que agora a gente vai pro nosso terceiro motivo de por que você não emagrece de vez. Você tá anotando aí? Você tá anotando todos esses passos, certo? Então, o terceiro ponto que eu trouxe aqui para conversar com vocês é sobre o alto consumo de carboidratos versus o baixo consumo de proteína. É muito comum em consultório, quando eu tô fazendo ali a anamnese, né, e principalmente o recordatório alimentar, que a gente chama, que é uma análise, né? Quem já consultou com o nutricionista sabe, né? O nutricionista vai te perguntar o que você come normalmente na tua vida, ou pode ser que ele te pergunte e faça um recordatório de 24 horas, que é saber o que você comeu nas tuas últimas 24 horas. Ok. Quando eu tô fazendo esse tipo de análise, esse tipo de avaliação nas consultas, é muito comum se observar o baixo consumo, de uma maneira geral, né, gente? Claro que daí eu tô falando generalizando a coisa, mas é comum eu observar um baixo consumo de proteína, né, e um alto consumo de carboidrato. Quando eu falo proteína aqui, gente, eu tô falando de uma forma geral. Então, se você é vegetariano ou vegano e tá assistindo aqui, tudo bem, tá? Muitas pessoas me procuram nas consultas para adequar a alimentação, porque são vegetarianos e veganos, e eu percebo que uma grande preocupação dessas pessoas quando chegam no meu consultório é assim, eu como nutri, né, como profissional, querer convencer a pessoa a voltar a comer carne. Não é assim que eu trabalho, né? Se a pessoa ela chega dessa forma, eu vou respeitar. Só que tem uma coisa importante, gente, a gente tem que adequar nutrientes. Você não precisa dar proteína animal para adequar isso, mas a gente precisa adequar este nutriente. Então, a proteína vegetal, tudo bem, né? Mas principalmente no vegano, gente, que daí realmente não come ovo e não come leite, derivados, né?
nesses casos aí é mais delicado ainda, porque aí é muito comum, gente, a dieta da pessoa. Quando eu digo dieta, eu sempre digo que eu não gosto da palavra dieta, porque ela ficou muito... ai, me fugiu aquela palavra. Enfim, porque eu acho que é uma palavra que não ficou bem vista, vamos colocar assim, tá? Mas quando a pessoa, ela come praticamente o dia inteiro só carboidrato, tá? Então, porque é um cereal aqui, é uma aveia ali, acolá, muita fruta, legal, ótimo, mas a gente tem que dosar. Então, gente, esse é um dos motivos de a pessoa não emagrecer. Por quê, gente? Porque se você comer altas quantidades de carboidrato e dependendo do tipo de carboidrato, você vai ter constantemente picos de insulina no teu corpo. Então, assim, quando o corpo recebe o carboidrato, na verdade, todos os nutrientes, os macronutrientes, o que são macronutrientes? Carboidrato, que eu vou falar um pouquinho melhor, proteína e gordura. Quando a pessoa recebe esses nutrientes, né, que são os macro, que são os grandes, o que seriam os micro, as vitaminas e minerais? Quando a gente recebe os macronutrientes, a gente estimula a produção e a liberação, principalmente de insulina. Só que, mesmo que a proteína libera insulina, sim, ela libera, gente, só que é uma quantidade muitíssimo baixa, a gordura também. Agora, o carboidrato não, gente. A insulina, ela vai ter basicamente o papel de colocar esse nutriente especificamente, né, dentro da célula. Acontece que existem determinados tipos de carboidratos que eles dão esse pico de insulina, tá? Então, quando isso acontece, e principalmente constantemente, que é o que vem acontecendo na maior parte da população, por quê? Primeiro, porque a maior parte da população não come comida, come produto alimentício. O que é produto alimentício? Produto alimentício, como o próprio nome diz, é um produto, ou seja, é o resultado de uma modificação, né? Lembra das aulas de química? Então você tinha o componente A e o componente B. Você mistura lá na pipeta e aí você tem o que? O resultado, o produto, você tem o C. Mistura A com B igual a C, né? Vamos dizer assim, é um produto. O produto alimentício, ele pega, por exemplo, um tomate, que é ali o alimento in natura, e ele modifica tanto, ele coloca tanto aditivo que ele vira um produto. Ele não é mais um tomate, ele é um produto. E aí ele vira lá, sei lá, um molho de tomate e outra coisa, tá? O próprio pão. O pão não é um alimento, né, in natura. Ele é um produto alimentício. Por quê? Porque pegaram o trigo, aí processaram o trigo. Depois que processaram o trigo, tem uma farinha de trigo. Aí pega a farinha de trigo, processa novamente, cria uma massa e faz um pão. E bota ali uns aditivos e tal, né? Então, só para entender. Então, hoje em dia as pessoas não estão comendo basicamente comida, estão comendo basicamente produto alimentício. E qual é a questão disso? A questão disso, gente, é que nessa produção é incluído muitos ingredientes e muitos componentes que provocam esses picos de insulina, que são mascarados ali como carboidratos, gente. Só que carboidratos rápidos, né, que provocam essa liberação rápida de insulina. E aí é que vem o grande problema da questão. Então, ou a pessoa ela tá comendo muito carboidrato de raízes mesmo, de arroz e feijão, porque o feijão também tem carboidrato, de muitas frutas e tudo mais, ok, da alimentação mais natural, mas quase nada de proteína. E aí, se você não tem proteína, a proteína é a construtora do teu músculo, né? A proteína é aquela que vai ajudar a construir aspectos da tua célula. Então, você precisa dela. Então, você precisa dela numa quantidade mínima. Então, isso também é um dos motivos que eu separei para trazer para vocês aqui sobre a pessoa ter dificuldade de emagrecer. Até porque com excesso de consumo de carboidrato que dá esses picos de insulina que eu falei, dá o pico, aí logo baixa, aí dá o pico também de serotonina.
satisfez, fiz aqui, até eu brinco não, todo ponto de vista emocional que eu trago, literalmente dá um preenchimento emocional, porque tá com pico também de serotonina, que é o que dá a sensação de bem-estar. Aí, de repente, aquilo baixa. Aí baixou a serotonina e tu já tá deprê, e tu já quer comer de novo. E aí baixou esse pico e você quer comer de novo, e você fica assim todo o tempo. Com a proteína bem organizada, na quantidade adequada na sua alimentação, esses picos não acontecem e você consegue ter um equilíbrio melhor. Por isso que no total do teu dia, que é o que o nutricionista vai fazer, ele vai te ensinar quais os melhores horários de comer e quais os horários que você deve utilizar a proteína com a estratégia ali necessária, que é o que eu faço ali com o paciente no consultório. Tá? Mas evitando esses picos, tá? E aí evitando também, gente, que tenha um desequilíbrio hormonal, porque se toda hora tu tá tendo pico de insulina, complica a tua vida, tá? Porque vai desequilibrar outros hormônios do teu corpo, tá? E aí vamos para o nosso quarto ponto. E até agora, alguma coisa já começou a fazer sentido aí pra ti? Me conta, quem tá ao vivo. Me conta, quem deixa nos comentários aqui também, pode deixar, tá bom? Então vamos lá. Um quarto elemento sobre isso, gente, é o baixo consumo de fibras, principalmente as fibras prebióticas, que são aquelas que são alimento das tuas bactérias intestinais, das bactérias boas, né? Que são os probióticos, que hoje tá muito falado aí, que a gente utiliza bastante em consultório, mas também tá bastante divulgado, né? Então os probióticos são aquelas bactérias boas que a gente pode inclusive colocar, né? Através da prescrição, tanto de cápsula ou em pozinho, você coloca a bactéria boa dentro do teu intestino. Só que aí eu brinco e falo assim em consulta, você pode colocar, mas você tem que dar comidinha para essas bactérias, porque se você não der, elas vão morrer, né? Elas não vão conseguir fazer frente para as bactérias patogênicas, as bactérias ruins que já estão no teu intestino, que são alimentados por esses alimentos com excesso de açúcar, né? De carboidrato simples, né? Até fazendo um link com o ponto anterior que a gente conversou. Então, dos tipos de carboidrato, existem aqueles simples. Então, o simples seria o açúcar, né? O açúcar de mesa propriamente. Dentro das frutas tem o carboidrato simples, mas não se apavore com as frutas, gente. Sabe por quê? Porque há o carboidrato simples, mas a gente tá falando de uma fruta. E tudo nesse mundo a gente tem que pensar na matriz em que o mundo está envolvido. Então, quando eu falei ali atrás que nós somos uma teia e tudo está interconectado, é isso. Por mais que uma fruta tenha um carboidrato simples, ela tem fibra ali, ela tem fitoquímico ali, que são componentes que para a planta é uma defesa, mas para você ele ajuda a combater radical livre dentro do teu corpo. Aí você tem a fibra, né, da própria fruta, os fitoquímicos. Então você tem tantos componentes ali que eles, na hora que você está ingerindo essa fruta, mastigando e botando para dentro do teu corpo, é nessa matriz que você está colocando essa fruta no teu corpo. Então, sem aquela história de abominar as frutas, né, gente? Não é por aí. Agora, um carboidrato simples, um açúcar, não, é o açúcar puro. Então, assim, não tem essa matriz envolvida, tá? Então, para você emagrecer, você precisa ter um controle com relação às fibras também, né? Então, as fibras prebióticas, que a gente tem muito presente, por exemplo, nas raízes, como, por exemplo, a batata doce. Por que a batata doce é tão falada por aí? Porque ela traz esse tipo de fibra que ela vai lá no intestino servir de alimento para as tuas bactérias boas. E aí essas bactérias boas, sendo alimentadas, elas conseguem produzir tipos de ácidos graxos, né? Que são tipos de gorduras benéficas para o teu corpo e fazem com que as células do teu intestino sejam, não é nutridas, elas sejam equilibradas, vamos colocar assim, tá? Então,
ajudando com que o teu intestino ele se mantenha saudável, fazendo com que o teu intestino mantenha um pH adequado, porque todas as partes do nosso corpo, né, nós temos um pH, né, um pH adequado, né? Então lembra do ácido base, né, ácido básico, né, que é o alcalino. Então a gente precisa ter um pH adequado para que consiga ter a absorção das vitaminas e minerais lá no intestino. Se a gente tem um excesso das bactérias patogênicas, a gente desregula esse pH e outras coisas mais lá no intestino. Porém, se por outro lado você tem um consumo adequado de fibras, né, comendo frutas, verduras, legumes, essas raízes também, você já vai conseguir uma modulação intestinal. Por quê? Porque vai diminuir as bactérias patogênicas, aumentar as bactérias boas, as bifidobactérias, os lactobacilos e tudo mais, tá? Então, um consumo adequado de fibras é importante também para que você mantenha esse teu emagrecimento, para que te ajude nisso. E, gente, vamos lembrar uma coisa importante. Todo o processo de emagrecimento, gente, é uma mudança de estilo de vida. Então, por isso que eu trago tão forte essa parte do emocional, porque se não tiver uma consciência e uma reprogramação da tua mente mesmo, né, tirando crenças, porque às vezes é você também não conseguindo se enxergar magra, que é o que eu falei que a gente vai fazer aqui, como se diz, a técnica, né? Então, é todo um conjunto que vem tanto do metabolismo fisiológico, que eu tô trazendo muito esse ponto de vista hoje, mas todo o conjunto de crenças, de reprogramação que eu também trago aqui no nosso trabalho como Gabriele, né? No trabalho como Gabriele é interessante, gente, porque eu costumo dizer que as pessoas têm uma mensagem para passar. Então, o meu jeito de passar a nutrição é esse. Eu não consigo ver a nutrição sem esse outro lado da moeda, tá? Vamos seguir para o quinto ponto, que é a atividade física, gente. Atividade física é outro ponto essencial para que você tenha um emagrecimento duradouro, tá? E outra coisa, os estudos mostram que uma pessoa, por exemplo, obesa, que ela reduz o peso, a gente só vai ter certeza se essa pessoa estabilizou nessa perda de peso, sabe quanto tempo depois? Chuta. 5 anos, gente. 5 anos é o que os estudos mostram como uma avaliação para bater, vamos dizer assim, um martelo. Tipo assim, essa pessoa, ok, ela emagreceu e agora ela é magra, tá? Porque isso, gente, é o tempo, todo o tempo de reorganização do teu metabolismo e fisiologia de uma forma sustentável, e também é o tempo para que as tuas células elas tenham entendido e modificado fisiologicamente de maneira que elas agora se comportem dessa nova maneira, que é a maneira magra de ser, tá? Então, aí entra aquela coisa, pois é, e aí se a pessoa emagreceu, passou 1 ano, pode ser que ela ainda tenha aí um desequilíbrio emocional e ela volte a engordar, tá? Então, o processo de emagrecimento, por isso que eu falei ali atrás, ele é um estilo de vida. Então, a atividade física, ela entra de uma forma muito forte aqui como estilo de vida, certo? Eu vejo muitas pessoas quando falam em emagrecimento, bora pra academia e vamos treinar e vamos emagrecer. Maravilha! Eu treino como saúde, como estilo de vida, tá? Porque isso faz parte da Gabriele desde os meus 17 anos, mais ou menos, né? E aí é o que eu vejo também, muitas pessoas na dificuldade. Eu não gosto de musculação, eu acho um saco ficar lá levantando peso, né? E aí a gente tem que se perguntar o que a gente quer pra nossa vida, né? O que você quer pra sua vida como um todo? Por quê? Porque gordura é energia estagnada. Se a energia está estagnada porque você tem um excesso de gordura, você não consegue ter ação na tua vida. Até no teu trabalho, provavelmente você tem dificuldade. Na tua prosperidade. Por quê? Porque você está com energia estagnada, gente.
A gente não é só o corpo físico, nós somos o conjunto de muitos chakras, mas entre os principais é aqui na tua barriga que tá o chakra da tolerância, o chakra da ação. Então, se você tem uma gordura abdominal, por exemplo, o que tá mostrando? Tá mostrando que você está paradão, que você está com energia estagnada e que você não consegue ir adiante, que você não tem ação para fazer as coisas. Então, eliminar gordura, emagrecer é muito além, né, só da tua saúde física. Vai envolver a tua saúde emocional, vai envolver a tua prosperidade de fato na tua vida. Porque o magro é aquela pessoa que quando tu tá falando, ele já até foi. O gordinho, ele tá ali falando, será que a gente pode ir ali, tu pode ir no banheiro comigo? E o magro já foi. E eu não tô falando, gente, de forma alguma com preconceito de nada, gente. Eu estou apenas trazendo o ponto de vista emocional, linkando o emocional. Por quê? Porque o magro, ele tem uma insegurança, ele tem ali uma confiança melindrada que tem que ser trabalhada. Porque aí a gente pega todos esses aspectos aqui, são 7 aspectos, desses 5 aspectos que eu tô falando aqui pra vocês, fisiológicos, e você precisa somar com o emocional. Porque se não tiver essa reprogramação, esse entendimento lá no interior da pessoa, por que ela se sente assim, também não vai ser sustentável. Por isso que fica pesado ir treinar na academia, por isso que fica pesado comer uma fruta, por isso que fica pesado eu organizar o meu sono. Ou seja, tudo que eu falei aqui é por isso que pesa tanto para as pessoas, e aí a pessoa coloca um peso tão grande de eu vou fazer porque é assim, que é por obrigação, que não é sustentável, e não é assim que se emagrece, gente. Só vai conseguir se emagrecer se você conseguir ter essa mudança de estilo de vida. Então, quando você vai fazer atividade física, você vai aumentar a tua massa magra. E a massa magra, ou seja, uma das partes da massa magra é o músculo. Não é só, tá? Os teus ossos, os teus sangue circulando é massa magra também. Mas aumentando aí o teu músculo, você tá turbinando o motor do teu carro, gente. É como se fosse isso. Então, você consequentemente, você tem ali melhor disposição, você tem melhora do funcionamento dos sistemas do teu corpo. E como tudo está interligado e é tudo uma teia, você precisa do teu sistema, por exemplo, cerebral mental funcionando bem com o teu sistema digestório, com o teu sistema cardiovascular, com todos os sistemas. Fora que a parte da atividade física, né, e o aumento da massa magra, então o aumento desse músculo, vai acelerar o teu metabolismo. Então aquela história de, Gabriele, mas tu não sabe que eu tenho que te dizer que eu tenho 40 anos, que eu tenho 50 anos. Gente, meu metabolismo tá lento. Não, gente, sabe? Esse metabolismo, ele vai estar de acordo e proporcional à quantidade de músculo que você tem no teu corpo, entre outros fatores aqui de tudo que a gente está falando, porque tudo isso vai impactar no equilíbrio hormonal do teu corpo, de todos os hormônios que vão fazer a produção dos neurotransmissores para você estar equilibrado emocionalmente. Se você está equilibrado emocionalmente do ponto de vista químico, que é a parte dos neurotransmissores, assim como, porque agora você sabe quem você é, você entendeu todas as suas questões ali, se tiver tudo isso ali equilibrado, você não tem mais aquela necessidade louca de comer, nem pelo motivo de preencher emocionalmente um vazio interior, assim como também não pelo motivo de que a tua parte química cerebral está equilibrada, entendam? Então, gente, é todo um conjunto, é um estilo de vida, e a parte do exercício físico, pra gente fechar esse tópico, ele vai ajudar também nessa regulação hormonal da fome, que a gente já falou lá atrás que o sono mexe nisso, né? Então, a regulação de saciedade ou vontade, né, fome, também vem por um equilíbrio advindo do exercício físico, principalmente exercícios de força, gente, que é a bendita da musculação, gente. Então, coragem para você ir para musculação. Para quem tem possibilidades, gente,
Começa a musculação se você realmente não gosta, se isso não é hábito ainda. Começa, faz aula com personal durante um mês. Ou de repente um tempo maior, se você tem essa possibilidade, legal. Porque você vai criar esse hábito. E outra coisa, gente, todos esses assuntos que a gente está conversando aqui, eu te dou como sugestão e até te desafio de colocar como se diz? De você se desafiar de fazer por 21 dias, por 3 semanas, de fato, essas coisas aqui que eu tô dando dos 7 motivos, né, pelos quais não emagrece, mas que se você já começar a aplicar isso na tua vida, tu vai emagrecer, né? Então começa a aplicar e colocar isso aí na tua vida, pelo menos durante 3 semanas. Por quê, gente? Porque de fato, durante 3 semanas, você já cria um novo hábito, né? E aí já começa... Não tô dizendo que daí você já, pronto, agora já resolvi em 3 semanas. Não é isso, mas em 3 semanas você já habituou, você já colocou aquilo na tua rotina. Ok, maravilha. Aí fica mais fácil de você dar continuidade. E aí você continua, né, fazendo aquela coisa que você não fazia. Por exemplo, para quem não come, gente, chega no consultório, gente, paciente que não come nenhuma fruta. Então... começa comendo uma fruta por dia, sabe? Então, assim, vai depender muito em que momento, em que estágio de qual dessas situações você está, né? E claro, você pode precisar sim de uma ajuda profissional. Por quê? Porque é o profissional que vai te ajudar a organizar tudo isso e que tem o conhecimento para saber, olha, para fazer, melhor você comer proteína agora aqui, nesses horários assim, assado, como a gente já falou, é só um exemplo, tá? Então, gente, tudo isso vai estar de acordo com a tua própria organização, tá? Também. E aí o 6º ponto, gente, já vem muito para essa parte interior, né? Além de todas essas partes fisiológicas, habituais aqui que eu trouxe sobre o ponto de vista para que você tenha um emagrecimento sustentável, entra aqui a questão de você se trabalhar internamente com a sua mãe. Por quê, gente? Porque a pessoa que ela tem excesso de peso, que ela é obesa, ela tem algo a ser resolvido com mamãe, tá? Então você precisa ali, aí você pode ouvir isso e dizer assim, nossa, Gabriele, que absurdo. Tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas isso também pode ser uma negação da sua parte, né? O que é uma negação? É quando a gente escuta algo e a gente de cara já diz assim, não, imagina, pra mim isso não é não. Não, imagina, isso é pros outros, pra mim não. A gente tá negando, né? Isso é um termo de Freud, né? Psicanalítico, né? Negando aquilo porque a gente não consegue ver e não quer ver, tá? Realmente não consegue ali em determinado momento, tá? Então, gente, resolver problemas, né? Essa é uma live, uma aula, né? Sobre a parte bem nutricional, mas eu tô fazendo esse link, óbvio, mas quem já assistiu lives minhas sobre a parte bem emocional, tem diversos vídeos em que eu trago esse ponto de vista, que precisamos nos resolver com pai e mãe, né? No momento que não estamos resolvidos plenamente, internamente, né? Com cada um deles, a nossa vida não está fluindo, ou na prosperidade, ou essa briga ali com excesso de peso. Por que essa relação e por que, Gabriele, tu tá dizendo que eu preciso me resolver com a minha mãe? E não quer dizer, gente, que você precise ir lá falar pessoalmente com a sua mãe. Não é isso, tá? Porque de repente a sua mamãe não tá mais aqui. Tua mãe já tá no outro plano, por exemplo. Mas internamente é você buscar trabalhar isso, ou também com técnicas como a própria constelação, que te ajuda muito nisso, né? E outras técnicas que tem para serem utilizadas nesse aspecto. No momento que você nasce, a sua mãe é o seu primeiro contato fora da barriga. Então você já tá ali dentro da barriga da mãe 9 meses, ok, teoricamente, né? E aí você nasce, e quando você nasce, você chega para esse mundo, você tem ali aquele contato, ou deveria ter aquele contato direto com a mãe. Porque por mais que o médico vá lá pegar, te tirar da barriga e tal, tem o contato e a amamentação da primeira hora, que a gente chama, que é essencial, que hospitais amigos da criança fazem.
que é já colocar esse bebê recém-nascido direto no peito da mãe, em contato com a pele dessa mãe, e aí ali já começa a ter toda essa relação. Então a sua mãe, ela representa a sua primeira relação com o mundo, gente, né? Então, aí tá, tem o pai, sim, gente, o pai ele vai entrar ali, mas é a primeira relação. E aí a mãe, ela vai te amamentar, de repente ela não te amamentou, tudo bem, só que esse ato da amamentação, que é extremamente importante, tem um ponto de vista emocional e psicológico, né, que todos os psicólogos e psicanalistas sabem disso, que é o contato visual da sua mamãe com o bebê. Esse contato visual, ele traz, gente, um assentamento de segurança e de confiança nessa nova criatura que chegou nesse mundo, fantástica, tá? E psicologicamente, né, isso já tá mais do que retratado na literatura, gente. Então, este momento, né, dos 2 primeiros anos de vida, gente, não é só logo ali que nasce, como eu tô falando, explicando ali como uma introdução, mas esse primeiro contato, e que vai durante todo o contato dos primeiros 2 anos de vida, ele é essencial para que você vire um adulto seguro de si, um adulto que tem segurança daquilo que faz, daquilo que fala, onde passa, se sente seguro. Por quê? Porque recebeu através deste olhar desta mãe ou da pessoa que criou essa pessoa, essa criatura, recebeu essa sensação de segurança e de confiança, gente. Então cresce, vira um adulto seguro de si e um adulto magro, né? Porque o que tem muito envolvido com relação ao emocional da pessoa que está com desajuste do peso, né? Sendo um sobrepeso, sendo uma obesidade, nos diferentes graus. Existe ali no interior dessa pessoa, e de repente, se você tá me ouvindo, se você tá com excesso de peso, e se você é obesa mesmo, e gente, a palavra obesa, ela não é pejorativa, aliás, era essa palavra que eu queria usar lá atrás pra dieta, agora que eu lembrei a palavra. Não é a questão de ser pejorativa, né, gente? Como é que se diz? Nas classificações médicas, nutricionais, a gente tem essa palavra, gente. E obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Então, gente, é mórbida e tal. Então, é uma forma. Agora, se você tem esse excesso de peso, se você tá gordinha, né, e tal, pra pensar se faz sentido pra você. A questão de que a pessoa que tem esse desajuste do peso, ela tá todo o tempo milindrada emocionalmente, se sentindo insegura, se sentindo com falta de confiança. E isso é de uma forma geral diante da vida. Por isso que lá atrás, quando eu expliquei que a gordura é uma energia estagnada e que até a parte da prosperidade da pessoa pode estar influenciada, sim, pode. Não tô generalizando. Mas por que pode, gente? Porque a própria pessoa, ela pode ali ter uma tal tamanha insegurança e uma tamanha falta de confiança, ou seja, um desequilíbrio emocional nesse sentido de faltar segurança e de faltar confiança, que ela tem dificuldade de se colocar e se posicionar diante das pessoas e diante das situações. Então, ela pode ter sim uma dificuldade com relação ao trabalho dela e à prosperidade dela também, sabe? Mas com relação ao peso, fica como se fosse um grande vazio. Por que um grande vazio? Porque na hora que teria recebido o contato visual de quem alimentou esse bebê, essa criança nos 2 primeiros anos de vida, ela não teve. Então, ela cresce e vai para o mundo sem essa referência de aonde está o meu porto seguro. Porque eu não tenho aqui, ó, eu tô aqui, a criança, já viram, gente? Eu visitava consultório de pediatras, eu ficava na sala de espera com crianças sendo amamentadas, com diversas situações. Como é comum, como eu vi essas cenas daquele bebezinho mamando e o bebezinho fica com o olho assim, ó. Ele fica procurando, gente, e ele vai procurar, porque isso é o instinto dessa criatura que tá nesse mundo. Ele não tá entendendo nada, ele precisa desse contato visual, gente.
Ele precisa desse contato. Então, não teve esse contato, você precisa se resolver aí, emocionalmente, tá? E eu falo isso como causa, gente, porque vocês podem me dizer assim, ah, Gabriele, mas tu é magra, quem é tu pra falar sobre isso? Eu sou uma pessoa que eu, com 17 anos, acionou um gatilho, né? Um gatilho emocional, oculto, que ali eu comecei a ter compulsão alimentar. Que interessante, né? Pois é, eu comia quase que as paredes da casa. Era o ponto de a minha mãe chegar em casa e dizer assim, Gabriele, eu fui no supermercado ontem, cadê a comida? Acabou. Gente, eu comia, eu não aguentava mais, eu comia. Aí eu me deitava e eu sentia assim, a barriga parecia que ia explodir. Assim, parecia que ia explodir tudo. E não preenchia, porque tinha um vazio muito grande. E aí, eu fiquei com isso por muito tempo, né? Depois a parte da compulsão em si, ela amenizou, mas eu continuei com o peso acima, né? Eu cheguei a pesar 68 quilos, eu tenho 1,61 de altura, gente. Então, assim, nas classificações, isso já dá, pra minha altura, só pra vocês entenderem, já dá obesidade 1, tá? Então, fiquei por tempão com isso e tal. E aí, foi na medida que eu fui, e isso que eu já era nutricionista, tá? Ó, há muitos anos, eu já sou formada há 15 anos, gente. Então, assim, fiquei ali buscando e me trabalhando emocionalmente. E hoje, por que hoje eu emagreci, voltei com o peso que eu tinha lá com 15 anos de idade, né? Já tem um tempo que eu venho mantendo esse peso, porque eu estou emocionalmente equilibrada, com esses assuntos resolvidos. E entendam que independente do grau de excesso de peso que você tem ou de obesidade, algo ficou lá atrás, porque tudo isso que eu falei aqui, sim, aconteceu no meu caso. E acontece no maior caso da humanidade, gente, porque a maior parte dos pais, infelizmente, não se prepara para ser pai e mãe, ainda mais na minha época. E aí a minha mãe é culpada? Não, é óbvio que não, gente, não é assim. Ah, então agora eu vou culpar minha mãe saindo dessa live, eu vou lá reclamar com a minha mãe, que a minha mãe não olhou nos meus olhos. Não, não é isso. Agora você já é adulto, agora você vai assumir a tua responsabilidade e vai resolver a tua vida. E a tua mãe e teu pai não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque eles fizeram o que eles podiam ter feito naquela época. Primeiro lugar. Segundo lugar, porque eles foram criança. E eles tiveram os teus avós como pai e mãe. E os teus avós fizeram o que puderam fazer com o teu pai e com a tua mãe. Então, na hora que o teu pai e a tua mãe foram pais, eles fizeram o que eles podiam fazer e o que eles aprenderam. E o teu pai e a tua mãe não tem culpa de nada. Então agora que você é adulto, e se você é gordinho e tá me escutando, o gordinho fica muito melindrado, muito reclamão de fazer disso. Por quê? Porque falta essa atitude de, eu vou assumir aqui e tá bom. Então se tem aqui coisas emocionais que eu tenho que resolver, eu vou resolver. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar todos os outros tópicos que a gente falou aqui, do ponto de vista fisiológico e metabólico, e você precisa juntar isso. Porque você tem que resolver essa parte emocional. Você tem que entender de onde vem esse vazio. Ah, faltou o olhar da mamãe? Não tem problema, a gente precisa resolver isso. Para que você traga essa total segurança e confiança para a tua vida, tá? Que é o que a gente vai agora fazer na técnica junto aí, tá? E para fechar os 7 motivos, gente, o último motivo que eu trago aqui, que você precisa parar para pensar na tua vida é o que você quer da sua vida. Como eu já falei lá atrás, emagrecer e ser uma pessoa magra é um estilo de vida, é o estilo de vida de ser magra. Então, dentro do estilo de vida de ser magra, não tem assim, aquele comportamento diário de comer porcaria. Não tem, gente. Então a pessoa magra, ela nunca come uma besteirinha. Claro que come, gente. Só que tem toda uma organização e não tem uma necessidade, não tem um vazio ali de que vá comer aquilo, sabe? Não tem isso, tá? Então o 7º ponto é você se perguntar o porquê. Por que você quer emagrecer?
Qual é o real motivo que tem por trás disso? E por outro lado, você está tendo um ganho secundário, você está ganhando secundariamente alguma coisa para que você se mantenha acima do peso? Porque tem isso. A maior parte das doenças, elas têm um ganho secundário por trás. O que essa pessoa ela está se beneficiando por estar acima do peso? Daí ela fica com uma dor no braço, então ela não consegue trabalhar porque ela está com excesso de peso. Ela fica com uma dor no joelho porque ela está com excesso de peso, ela não consegue fazer isso e aquilo. Você está ganhando alguma coisa. Mas se você parar para analisar e se der conta desse tipo de coisa, já é a primeira grande virada de chave. De você se dar conta de que você escolhe, determina o que de fato você quer para sua vida. E aí, você talvez vai precisar reprogramar muitas crenças? Sim, pode ser que sim, gente. E aí, busque por isso, faça isso. Precisa de ajuda? Você busca de ajuda. Foi daí que eu trouxe toda a junção da nutrição com a estruturação emocional. Por quê? Porque só a nutrição não dá, porque você vai precisar olhar para esses pontos emocionais, que foi a menor parte dos 7 pontos que eu trouxe aqui, gente. Eu trouxe muita parte fisiológica e metabólica para você começar a entender algumas questões aí que tem a nutrição totalmente envolvida, tá? Mas busque entender por que você realmente quer emagrecer, qual é o real motivo que você quer emagrecer. E se você tem dificuldade para isso, o que você está ganhando em se manter acima do peso, né? É uma busca interna, oculta, secreta que tem dentro de você. E aí você precisa buscar isso com ajuda profissional, certo? Gente, agora a gente vai fazer a técnica, tá? Breve, pra gente fazer ali uma visualização de você se visualizando magra, você já se visualizando como isso real na sua vida. E aí depois eu vou repassar rapidamente os 7 pontos para te lembrar. E aí você vai estar com toda a força e clareza para que você possa ir de encontro a esse objetivo. E aí a gente fecha aqui o nosso encontro de hoje. Gostaram, gente? Foi bacana esses 7 pontos que eu trouxe para vocês? Fez sentido? Comenta comigo se fez sentido para ti esses assuntos. De toda a parte fisiológica, hormonal que eu trouxe e da parte também emocional, tá? Comenta pra mim, que vai ser muito bacana eu saber entender o que você tá achando sobre isso. Então agora eu convido você a se sentar em um local confortável e a gente vai fazer de forma breve essa técnica, tá, gente? Mas é um breve e efetivo, porque agora você vai de fato se visualizar magra, tá? E aí depois é bom porque você já vai poder rever essa live que vai pro YouTube, tá bom? Então vamos lá, peraí. Tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, gente? Então vamos lá. Senta aí confortavelmente, aonde você está, no seu ambiente pessoal. E nesse momento visualiza uma linda luz branca perolada descendo lá do alto. Essa luz branca perolada desce, chega no topo da sua cabeça e ela começa a descer em espiral, circulando agora nesse momento por todo o seu corpo. E na medida que ela vai circulando, ela vai subindo, descendo e chega novamente no topo da sua cabeça. E do topo da sua cabeça parte agora uma linda bola de luz colorida. E essa bola de luz colorida, ela vai indo rapidamente lá no céu e chega nesse momento numa área branca iridescente e nesse local você visualiza uma pessoa magra, totalmente magra, alegre, feliz. E é uma pessoa muito segura de si, uma pessoa muito confiante. E nesse momento você visualiza bem, e quem é essa pessoa? É você. Veja-se agora totalmente magra, o seu corpo totalmente saudável nesse momento. Se você já é magra, visualize o seu corpo saudável, o seu sangue circulando e totalmente saudável. Visualize agora o
seu cabelo forte, as suas unhas fortes e o seu corpo funcionando normalmente. E agora agradeça por toda essa saúde que você demonstra e esse corpo totalmente magro, continuamente magro. E agora você vai descendo, voltando para o ambiente em que você está, já com esse corpo magro sentado dentro de você. Abra os olhos, voltando para o aqui e agora. Gente, eu agradeço muito, nosso tempo está acabando aqui e vai fechar agora. Obrigada pela presença.